Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Amém. Texto de Lucas capítulo 21, verso 27, que diz o seguinte: Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém, Jesus? Amém, Amém Jesus? Amém. Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe a todos. Você marca esse texto que você abriu, já abre Romanos 10, 9. Vou começar por esse texto aí. A dizer para você que está aqui nessa noite o que é fundamental na fé para uma pessoa poder se salvar segundo a obra efetuada em Jesus Cristo. Romanos 10, 9 está dizendo exatamente o que é necessário, o que é básico, o que é fundamental para que uma pessoa realmente possa viver a salvação que Jesus trouxe ao mundo. Conseguir ter capacidade mental e espiritual para afirmar que Jesus é o Cristo. A promessa de Deus dada a Israel e de Israel para o mundo, de que Jesus é tudo aquilo que os profetas anunciaram e falaram a nível de messianismo, de Salvador, entenda como você quiser. Deixa eu te explicar uma coisa importantíssima de Romanos 10, 9. Para você formar uma confissão de fé, como Romanos 9 está exigindo, obrigatoriamente você tem que estudar toda a Bíblia. E não é porque tem dois testamentos que é uma divisão de dois tipos de Deus que você tem que optar por um e renunciar o outro, ou vice-versa. Que na prática da fé de muitos aí fora é o que acontece. Eu tenho mais simpatia com aquele que está no novo do que aquele que está no velho, sendo que se trata do mesmo Deus. Os dois testamentos significam história. E a história me diz, lá no início, que quando Deus entrou por intermédio dos profetas para anunciar a Israel um Salvador, o fator principal desse anunciamento é o pecado e a queda do homem. Então nós já temos uma informação lá no começo da Bíblia, que ela, querendo ou não, você ou não, ela liga com o Evangelho. Para mim saber o que Jesus veio fazer nesse mundo aqui, eu sou obrigado, e pelos apóstolos também, a entender dessa história. E entender também porque ela foi efetuada em Israel, na história dos judeus. Não é porque ele é se trata de um povo, de uma nação privilegiada, especial, superior, mas é porque está dentro da história desse povo a administração da salvação de Deus. Só isso. Um judeu não está com um passo à frente de você ou de mim, que não somos judeus, biblicamente falando, tá? Por mais que alguns o tenham como raça superior. Na Bíblia não se sustenta essa ideia. Mas aí é fundamental Israel, é fundamental a história do povo judeu, porque eles são marcados com a administração dessa salvação. Então, para um homem se salvar, ele tem que dizer que Jesus é o Messias. Aí, em 2 Romanos 10, 9, ele tem que admitir
que Jesus não é uma coisa comum, que Jesus é a mediação da pura divindade de Deus entre os homens, que Ele é a obra vicária da nossa salvação e cumpre todos os quesitos, as exigências, os propósitos, as obras que os profetas anunciaram a Israel. Segundo Romanos 10:9, também não basta só você dizer Jesus é meu Senhor, é necessário que você também creia, admita que Ele ressuscitou dos mortos e virá por uma segunda vez, para uma obra de consumação, de realização final. Isso na teologia se chama panorâmica. Sabe o que é uma panorâmica? Nós temos uma dimensão do início, do meio e do fim. Como as coisas começaram, como elas foram executadas de maneira perfeita e como elas vão ser encerradas. Ninguém pode estudar a Bíblia, a salvação de Deus, de maneira parcelada. Uma vez uma pessoa me perguntou na igreja assim: pastor, uma pessoa que quer ler a palavra de Deus, por onde ela começa? A minha orientação para ela foi a seguinte: você começa pelo Evangelho, porque lá dentro do Evangelho vai ter um esqueleto ali de informações proféticas, de profetas, de coisas que Jesus falou do Antigo, que você vai ser obrigado a ir lá. Temas dos mais variados que Jesus estava cumprindo ali e dizendo. Isaías profetizou, os profetas falaram e ele estava lá para cumprir. Bem, porque certos judeus então, pastor, não admitiram a salvação de Cristo? Porque eles não reconheceram, por questão política, não messiânica. Alguns por falta de informação, porque bem na época que Roma começou a entrar em ascensão, 4 séculos antes de Jesus ser encarnado, já há fatos históricos que provam que o helenismo, Roma, já tinha confiscado os livros de muitos dos judeus, e eles só tinham 5 livros na mão, que é o Pentateuco, e não podiam saber nada dos profetas, eles não tinham informação. Então quando Jesus aparece para eles, com tudo aquilo, eles não tinham e não tiveram a interpretação, por isso o mataram e o crucificaram. Alguns por falta de informação, outros por ódio mesmo. Eu não estou culpando eles pela morte, estou dizendo para você como que é importante nós estarmos por dentro do que a história fala, da história de Deus, não aquela lá fora, da onde Ele esteve, administrou, pontuou, revelou, falou, anunciou. E Jesus é essa palavra que nós buscamos, uma verdade que nós podemos crer, uma verdade que nós podemos seguir, uma verdade que nós podemos confiar, porque ela é escatológica, ela é arqueológica, ela é científica, ela é testemunhal, ela cumpre os quesitos e prova quem ela é em qualquer instância, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Se a pessoa duvidar de Jesus, ela duvida por razões pessoais, políticas, ideológicas, mas não por falta de provas, de evidências, de confirmações. Minha gente, o Apocalipse até um tempo atrás, ele era visto como um livro para louco. Hoje, a ciência é obrigada a lidar com o caso. A ciência, ela fala do Apocalipse, a ciência, ela trata sobre escatologia. A parte socialista, diríamos assim, social dos pesquisadores, dos formados, dos graduados, eles também se interessam com os fenômenos dos acontecimentos finais, com aquilo que está decorrendo e acontecendo no mundo, e são obrigados a falar também desses assuntos. Então tudo que nós estamos vivendo, inclusive agora, está relatado aqui, bem documentado aqui. Então obrigatoriamente uma pessoa que diz crer em Jesus, dizer que é uma crente em Jesus, para você então entender e dizer que ela é evangélica, para ela poder ser salva, ela tem que ter esses elementos de Romanos 10:9 desenvolvidos aqui e aqui. E atingir a visão de Deus como sendo uma coisa profunda e sincera. Porque senão, a igreja pode ter recebido, batizado, chamar até de irmã e de irmão, mas não vai entrar no reino do céu. Porque o que ela pensa e o que ela sente sobre Jesus, se não corresponder, se não confirmar, não está salvo.
Ninguém é salvo porque agrada o pastor, porque agrada a igreja, porque tem uma igreja e tem um pastor. Porque cumpre a meta do que a fé exige um indivíduo obedecer. Você está aqui para isso. Deus tem uma história. Deus tem uma verdade. Nós temos uma verdade absoluta a qual nós podemos confiar. Crer, viver. Por que eles não querem agora? Já dei a sugestão aqui. Por questão ideológica, não por falta de provas. Você é salvo. Por certeza e convicção de quem Jesus é. Se você disser, sim, sou. Então automaticamente você está inserido nessa verdade cujo as pontas não estão soltas. Qual a probabilidade de Jesus voltar? Qual a probabilidade de Jesus arrebatar a igreja? Da mesma que Israel também trabalhou. Se ele foi poderoso para cumprir o Messias na história de Jesus, ele vai ser poderoso para concluir aquilo que foi iniciado na cruz. Se ele foi poderoso para fazer uma virgem despojar o seu filho por intermédio de uma simples imagem humana, ele vai ser poderoso também para levar até o final, até a última instância, tudo o que o Evangelho prega, tudo o que ele fala. Então a Bíblia é a favor de que quando você entrar na questão sobre salvação, você trate, assimile, aprenda, se insira nisso, no tudo de Deus. De ponta a ponta. Eu quero começar falando algo aqui importantíssimo. João capítulo 1, verso 1. O verbo de Deus, que estava com Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, segundo João capítulo 1, verso 1. Leia. Amém. Você tem uma confissão aí, uma admissão, por intermédio de um discípulo, de um homem que conviveu com Jesus, e ele entendeu o quê? Que Jesus não se tratava de um fenômeno religioso, de um intelectual, de um puritano, de um moralista, de um ideológico. João, como todos os discípulos, tinham a seguinte confissão: ele é o Cristo anunciado para Israel. Essa mediação representada por ele é puramente divina. O que ele prega, o que ele fala é a pura palavra de Deus. E todas as coisas que correspondem a ele, que correspondem à sua vontade, quem cumprir vai se salvar. Que quem crer vai se salvar. Ele é o verbo de Deus, o verbo que se fez carne, que está no meio de nós, e a luz que brilha, nele é a luz do unigênito do Pai. Está aí a certeza de um crente que eu queria te dar uma dimensão. Qual a experiência poderosa acerca disso? Que se Jesus falar para você, faça, você vai fazer independentemente se os homens queiram ou não. Você vai obter coragem para cumprir o que ele te falou. E não perguntar para o pastor se é lícito, se é, não é, estamos num tempo, estamos fora desse tempo. Jesus falou, ponto final. Vai pedir conselho para o pastor, por que se é Jesus falando com você? Para você ver como é que chega o declínio da igreja atual. Jesus não tem mais autoridade para falar com as pessoas dentro da sua própria igreja. Porque elas mesmas estão incertas do que devem viver, incertas do que devem crer, incertas do que devem se preparar, o futuro que os aguarda, que os espera. Nem todos são crentes no que Jesus pregou. Então não são salvos. Podem ser batizados, carregar uma camiseta gospel, Deus é fiel, essa marca que criaram. Não convence o Evangelho, não convence o Espírito Santo, não convence o reino de Deus, são simpatizantes. Crente salvo é isso, ele vive Jesus aqui e aqui, com verdades, com referências, com honestidade e lealdade ao que está regimentado e escrito aí. Sou a favor da especialização.
Nós construímos uma igreja para Cristo, vamos fazer ela funcionar para Cristo então. Você quer ser o quê? Quero ser advogado, quero ser médico, quero ser isso, quero ser gay. Vai! Mas pega, monta uma igreja, põe um cara ali em cima chamado de pastor, que a sua função, a sua especialização é recriar a pregação, elaborar uma pregação que agrade a todos, que se adequem às modernidades e às mudanças atuais, como se o evangelho permitisse que eles fizessem seleção de verdades, ficassem essa pingação e não fossem a fundo naquilo que Jesus está querendo tratar, que é o que eu estou querendo dizer. Todas as igrejas deveriam ser iguais, todos deveriam pregar a mesma coisa. Não é o que está acontecendo. A ideia não é essa. E nós estamos diante de um lapso, de uma crise, de uma corrupção extensa. E quem vai pagar essa conta? As almas. Quem vai pagar essa conta? As almas, porque é duro acreditar que tem gente aqui hoje, nesse culto aqui, que cumpre Romanos 10:9, como Paulo está tratando aí sobre salvação. Difícil acreditar. Pode ser. Deus sabe, eu não tenho poder para julgar. Mas eu gostaria que você levasse em consideração. Jesus é toda história. E ele veio para um motivo importante. Um motivo da qual nós temos que entender e receber como verdade absoluta. Eu queria que a igreja abrisse também o texto de João 3,36. Pode abrir. E você vai ler esse texto bem alto em nome de Jesus. Amém? Pode ler, Senato. Está com medo? Se nós assim entendemos e recebemos e assimilarmos por intermédio de uma fé individual que Jesus ele é o Cristo de Deus, então aí nós vamos começar exatamente a falar sobre salvação. Qual o primeiro passo de uma pessoa para ela poder ser salva em Cristo? Entender por que ele veio. Mas há uma coisa importante em João 3 também, João 3,16, que diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso mesmo, cenáculo? Amém. Quem testifica diz amém. 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 Quando Deus determinou que o seu plano de salvação, anunciado pelos profetas, deveria ser cumprido pelo seu filho, e o seu filho veio para esse propósito, para essa missão, nos salvar, Deus determinou por intermédio do evangelho que ele pregou que o seu amor era incondicional. Que o amor incondicional, que João 3,16 quer dizer o seguinte: Jesus morreu por todos. Ele veio por todos, independentemente de raça, independentemente de cor, porque ele atinge uma necessidade que condiz com a realidade de todo ser humano, de todos que foram criados depois de Adão, que foram desenvolvidos depois de Adão, aliás, o pecado. O pecado, a iniquidade nos une nessa realidade, Cristo. O pecado, a iniquidade que está inserido na nossa natureza, nos leva até a Ele, porque foi por intermédio dessa necessidade que Ele veio. Então Deus entendeu, eu nesse quesito, amor, amo a todos de maneira igual. E morreu por todos. Só que tem uma coisa, alguns querem parar por aí, de que é só o amor que tem que ser pregado na salvação. E o evangelho diz não. A salvação é para todos, mas só vai ser salvo quem crê. Só vai ser salvo quem admiti-lo como único Senhor e Salvador da sua vida. Está lá Romanos 10:9 que você leu também. Daí segue uma outra importância em Marcos 1, versículo 15. Só pode se salvar também quem se arrepende diante dele. Lê o texto. Marcos 1,15. Em voz alta, cenáculo. Tem Marcos 1,15 na tua Bíblia aí, pelo amor de Deus?
Então leia aí, meu irmão. Se cumpriu, está próximo, se arrepende. Porque o evangelho, a salvação, é para se cumprir em quem também quer se arrepender. E lá em Atos 3,19, também para quem quer se converter. Aí você pode ler por conta própria aí no teu banco agora. O fato é o seguinte: Deus tem um amor incondicional, veio para todos. O evangelho está me pregando isso. Mas em compensação, o evangelho me diz o seguinte: você crê nisso? Creio. Então você precisa admitir, eleger a Jesus Cristo, se preparar para se arrepender e se converter, porque a salvação só pode se cumprir em crentes que querem se arrepender e se converter. Deus não veio só para provar que Ele te ama, Ele veio para estabelecer uma nova criação. Deus não veio só provar ao mundo que Ele ama por intermédio do Filho que Ele doou. Ele veio constituir igreja. Deus não veio só dar uma prova de amor, uma filosofia de vida, ok? Deus veio por intermédio do Seu Filho também estabelecer nova geração. Nova geração. Povo distinto, separado, criado, regenerado, transformado por Ele, como disse Ele mesmo lá em João 3,3, quem não nascer de novo não herdará o reino do céu, porque quem é nascido do homem é homem, mas quem é nascido do Espírito é salvo porque Deus o regenerou. É a diferença da igreja com as pessoas normais. Nós estamos vivendo o tempo de Deus, nós estamos vivendo a sua chamada, não é uma religião. É um propósito de salvação que Deus estabeleceu para todos viverem. Religião, quem criou foi o homem. Ele, a salvação. A salvação que condiz com qualquer pessoa. Porque quem não pecou? Quem que não errou? Quem que não tem maldade? Então Jesus corresponde a essa tua necessidade. É aonde nós nos unimos em Cristo. É aonde nós podemos até ter incentivo para dizer somos cristãos. E por que nós somos cristãos? Porque entendemos a mensagem, compreendemos o motivo pelo que Ele esteve aqui, o motivo pelo qual Deus o trouxe diante dos homens e o fez permitir morrer, ser assassinado e crucificado da forma como foi. Não foi para um espetáculo, não foi para um show, não foi para gerar cinema. É porque Ele precisava substituir a nossa condenação. E Deus, por intermédio da sua justiça, abreviar tempos de salvação, aonde todos fossem informados de que Deus pagou por nós, e que quem crer, se arrepender e se converter, por intermédio dessa fé em Cristo, tem esperanças de se salvar. Igreja é isso, pastor é isso, púlpito é isso. Então quando uma pessoa ela chega aqui, nessa realização, que a gente chama de apropriação, o evangelho foi dado, agora minha gente, vamos trabalhar no novo homem, porque Jesus morreu para te dar a condição espiritual, para você cumprir essa meta. Tem condição de te dar força, capacidade, poder do Espírito Santo. Só não vai quem não crê, só não vai quem não quer. Não tem pecado que Ele não cure e pecado que Ele não perdoe. Não tem pecador que Ele não possa transformar. A pergunta é, será que você quer? Há alguns que pensam que ele entrou no cristianismo para ficar rico, entrou no cristianismo para criar família, constituir família, carreira, sucesso, etc. Esse é o capitalista. Porque o crente não visa em Cristo sucesso na terra, mas o livramento da destruição, da condenação. Há bênçãos que Jesus pode promover em nossa vida aqui, há sim, mas não é meta prioritária do evangelho não. Jesus mesmo já pregou, você pode ser rico, você pode ter sucesso, mas se você não entrar no céu e não ser recebido por Deus, que adianta o mundo que você ganhou? A glória que você ganhou, se a tua alma não está salva? Que adianta a religião? Que adianta os bons costumes, a moralidade, a ética? Se você não crê naquele que salva, quem não crê nele já está condenado. Vai falar isso para o católico, para o espírita, vai dizer isso para os religiosos. Diga a eles que Deus só tem um caminho, um mediador, que é aquele que cumpre a obra salvífica, que pode nos dar a redenção.
o livramento e a chance de sermos melhores para Deus. Então essa é a realização que o Evangelho quer cumprir na tua vida. E se você entende isso, a obra não para por aí. Não é a única coisa que nós temos para fazer nesse mundo aqui, para Jesus ser glorificado. Cumprimos metas morais e espirituais dentro de uma igreja. A outra coisa importante no Evangelho, que parece que tem gente que não está querendo enxergar. Lucas 21, 27, 37, você leu comigo o seguinte. Eu não fui até o 37, óbvio. Então diz o seguinte: então verão vir o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O que é fundamental na fé? Que você admita que Ele veio para te salvar, obedeça o que Ele te fala, como Senhor da tua vida, e creia que Ele virá para te buscar. Porque essa visão aqui, ver Jesus rasgando o céu dessa terra, para vir em busca do que Ele salvou, ela não é particular. Faz parte do processo de quem quer se salvar em Cristo. Se eu não creio que Jesus vai vir, se eu não creio que o Evangelho tem uma consumação, uma realização final, que é o arrebatamento, o Evangelho se torna numa meta social. Passa a se transformar em metas físicas. Mas se a fé da igreja atinge o novo homem, a nova criação, e se prepara para um futuro promissor, aonde Jesus aparece no céu para arrebatar a sua igreja, nós temos uma igreja bem diferente daquilo que está sendo pregado aí fora agora. Porque se o Evangelho ele tem anunciamentos que cumprem o preço da salvação que Deus pagou por nós, ele também tem informações que nos dão uma esperança anunciada que o povo não está querendo ouvir, não. É que nem eu disse para você. Tem gente que vai no Evangelho e para no amor incondicional, mas não quer se converter, se arrepender e avaliar a fé dele em relação a Jesus. E o Evangelho pede para ele vir lá, para dentro daquela salinha especial, aonde Deus vai ministrar sobre ele essa fé, que atinge um pensamento e um coração profundo nesse Cristo, nesse Senhor, que quer nos transformar. E há modalidades que não têm dificuldade do amor incondicional, nem também pregar sobre arrependimento, de repente moralidade, mas não prega sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, e tratam isso como se fosse opcional. E o Evangelho anuncia uma esperança, um reino futuro, uma segunda manifestação desse mesmo Senhor que morreu por você. E todos nós seremos, segundo o Evangelho que ele pregou, alvos disso, queira você ou não. Da mesma forma que Israel não soube compreender, Jesus, quando ele veio, pela salvação deles, a mesma burrice, a mesma estupidez, os evangélicos cometem agora com a vinda dele, gloriosa e majestosa. Porque se comportam como se o Evangelho terminasse aqui nesse tempo, nessa vida e nesse mundo, e não tivesse algo mais a anunciar, não tivesse continuação. Aquilo que foi realizado na história é sucessivo. Aquilo que foi realizado em Cristo, está aí, ó, é previamente abreviado. A esperança que Jesus nos anuncia está nesse acontecimento, ele vindo no céu, diante de todos esses sinais que estão se cumprindo nesse tempo. E quando estas coisas começarem a acontecer, vai chover, não é? E que você esteja na arca, não é isso? Quando estas coisas começarem a acontecer, que a arca esteja a ponto e você esteja dentro dela. Porque o tempo é próximo. E o reino está perto. Há evidências, há sinais.
E ele disse aos hipócritas: vocês sabem discernir quando vai chover, mas não sabem discernir o fim dos tempos. E é mais ou menos o que as pessoas estão vivendo dentro da igreja. Há uma fé ali, mas que leva essa pessoa só para uma metade do caminho. Ela não quer ir adiante, ela quer ficar parada ali, ou no amor incondicional, ou na moral, no cumprimento do dever. Porque são pessoas que têm medo do futuro, medo de assumir que Deus também preparou algo para nós lá na frente, que não condiz com essa vidinha materialista, ambiciosa e vaidosa que a igreja está vivendo hoje. Que nós estamos sendo preparados para acontecimentos que estão acima da nossa compreensão e do nosso preparo. E não são todos que querem a verdade, ou estão em busca dela. Por isso entram dentro das igrejas e ficam ali, congregando como se fossem casulos, como se fossem cavernas, para serem trabalhadas nessa psicologia de acreditar, de esperar, de que as coisas mudem aqui. E o Senhor nos trouxe uma esperança que não está nesse mundo, não está nos homens, não está na política que se prega lá fora, mas num reino perfeito que não está aqui. E o Evangelho entende que essa igreja está sendo preparada para este reino que vai se manifestar no céu. E Ele virá buscar esse povo especial para morar com Ele lá. E eu não disse para você qual a probabilidade de uma virgem dar luz a uma semente que não é dela. Se Deus foi competente em cumprir, por que Ele vai parar no meio do caminho agora e deixar todo mundo órfão, desamparado nessa destruição aí? Poxa, pastor, eu me batizei na minha igreja com a seguinte proposta: quebra de maldição e mudança de perspectiva de sorte. Nunca na minha vida eu ouvi isso, que esse batismo estaria me preparando para o reino que está no céu, que esse batismo estaria me preparando para um homem convertido, mudado e transformado, da qual Deus quer ter o seu gozo com Ele, a sua alegria com Ele, para recebê-lo quando chegar a sua hora. Nunca imaginei na minha vida que tudo isso que existe de consagração na fé é para que eu pudesse enfrentar a segunda vinda de Cristo e a realização final desse Evangelho, que termina ali, Jesus diante da sua igreja amada, querida, vindo sobre a nuvem com poder e glória. O que você espera? O que você aguarda? Qual é a tua expectativa, a tua esperança? Se não for essa, você não é salvo. E eu tenho poderes aqui bíblicos para te dizer que você não vai entrar no reino. Porque a sua concepção sobre fé é puramente física, antropológica, social, terrena, diabólica. Mas se tu és um crente em Jesus, então, como eu e como muitos aqui nessa noite, obrigatoriamente você vai ter que pegar tudo e não ficar em parcelas. Se eu fui corajoso para assumir Cristo na cruz, então eu vou ser corajoso e crente para encerrar tudo isso numa vida íntegra, santa, agradável a Deus, esperando Ele aparecer no céu. Não aguardo um governo justo, não aguardo um terceiro mundo, não aguardo um mundo de paz, de alegria, como já dizia Pedro. O céu e a terra que estão aí estão reservados para a destruição. Como já dizia Paulo, quem espera por paz e segurança nesse mundo vai ser destruído e pego por estas coisas. Porque o Evangelho não prega isso. Por isso que nós não podemos orar pelos nossos governantes. Porque na visão escatológica nós entendemos que eles são produto do governo do anticristo, serão
mecanismo para a obra final desse governo chamado Ordem Mundial. Como é que eu vou orar pelo meu governante se ele alimenta aquele que é rival? Eu tenho que saber onde está o meu lugar. E onde está o meu lugar? Onde está o meu espaço? Aonde eu vivo fé? Aonde eu vivo vida cristã? Nessa experiência. A graça de Deus nos foi derramada por intermédio do seu Filho para que todos nós sejamos nova geração. E por intermédio dessa recuperação de vida, de alma, de espírito, de ser, Deus espera um resultado final. E nós estamos sendo encaminhados para lá, queira você ou não. Aceite você ou não, o Filho do Homem, aquele que veio, virá de novo e aparecerá no céu dessa terra para buscar aqueles que se salvaram nele. Queira você ou não, aceite você ou não, o mundo o verá. E quando o mundo ver, o Pai do alto dirá: é o dia do Senhor. Aleluia. Texto de Mateus 22. A igreja abriu? Mateus 22. Lá no versículo 13, que essa parábola é grande, o pastor não posso ler que não dá tempo, mas aconselho, leia. Lá no versículo 12, perguntou-lhe: amigo, fala aí, amigo. Olha para quem está do lado e fala: amigo. Ele não está falando nem irmão, está chamando amigo, né? Como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho, ele me narra Jesus entre os homens numa figura simples, serena, gloriosa, poderosa, mansa, antes de morrer. Quando ele morre, ele ressurge e sobe às alturas, esse semblante dele muda. E o Evangelho e a palavra começam a trabalhar na seguinte ideia: como que Jesus virá? Em que condições ele virá quando ele vier pela segunda vez? O Evangelho me diz: ele não vai descer na terra nem estabelecer reino nela. Ele vai vir para arrebatar a sua igreja. O propósito final é esse, com os salvos. Mas em que ofício? De juiz. Uma coisa que muita gente não quer ver nesse Jesus, que tem aquela coisa carismática. Eu vejo Jesus lavando os pés, eu vejo Jesus abraçando as pessoas, eu vejo Jesus fazendo obras carismáticas, filantrópicas, curando. Vamos pregar o Evangelho, amados irmãos, eles dizem. Só que tem uma coisa, amado: o Evangelho está sendo pregado pela metade. E tem mais um acrescentamento. Quando ele vier, ele não vai vir para lavar os pés, ele não vai vir para abraçar, ele não vai vir para beijar, ele não vai vir para curar, ele não vai vir para ajudar ninguém, ele vai vir para julgar. É isso que eu temo desse dia, que quando Jesus aparecer no céu, ele vai andar na igreja de um jeito diferente do que muitos pensam. Ele vai andar buscando quem não está espiritualmente enquadrado. E a hora que ele se deparar dentro da igreja, no meio evangélico, diante dessa massa, está aí a parábola, e olhar para alguém que não está vestido espiritualmente como ele quer, o que ele vai dizer para os anjos? Você leu? Você leu? O que ele vai falar? Vamos amar, vamos aceitar o diferente. Ele é gay, mas vamos compreender. Ele é divorciado, vamos compreender. Amigo, como que você entrou aqui vestido desse jeito? E ele vai ficar: eu sou da Universal, eu sou do R.R. Soares. O Senhor vai dizer para ele o quê?
aos anjos: pega esse cara, amarra as pernas dele, os braços dele, e joga ele no inferno. Porque tudo aquilo que é comum, natural, humano, físico, não é dele. Para ser dele tem que ser especial, tem que ser como o Evangelho prega. Está aí, Jesus vindo sobre o homem com o ofício de juiz, para julgar as pessoas como elas são, e desse juízo nós não vamos escapar. Se você foi suficiente para crer em Jesus, entrar no cristianismo, para cumprir metas de salvação, seja corajoso também para ir até o final. Compreenda, entenda, Deus não está querendo teu dinheiro, nem a tua presença, se o teu propósito não fosse se converter e crer nele. Ele quer uma coisa de nós aqui: reconhecimento e honestidade. Ele não morreu para as pessoas pegarem a morte dele e ficarem fazendo dela moeda de sorte. Ele morreu e foi sacrificado para nos dar uma chance, uma condição espiritual da qual nós pudéssemos ser adquiridos, recebidos por Deus. Não assim. Pela palavra das 10 virgens, lá em Mateus 24, 25, você vê lá 10 igrejas simbolicamente sendo tratadas, mas 5 tendo condições de participar da festividade da salvação eterna, ou então das bodas do Cordeiro, do encontro com Cristo no céu, legitimamente, e 5 que não conseguiram ter condições para isso, porque não se prepararam, não se adequaram, não perceberam o tempo, não discerniram os aspectos do tempo. Não basta ser igreja, segundo Mateus 25, não basta ser pastor, não basta ser igreja, não basta ter igreja aberta em cada esquina como muitos sonham. Se você não aprende, não vive e não se prepara para esse advento da vinda dele, de nada vale você estar aqui, como eu também. Tem que ser tudo. Mas são igrejas, são virgens, são denominações, pastor. Pois é, mas ficaram do lado de fora e o Senhor disse que não as conheciam. Quem conhece a parábola aí diz amém. Para não pensar que eu estou louco aqui em cima aqui. Ele vai vir julgar. Quem está aí fora? É a igreja tal. Não conheço. É o fulano de tal, não sei quem é. Daí entra aquela brincadeira que muitos crentes aqui costumam fazer. É conhecido dentro da igreja, mas não é conhecido no céu. Tinha tudo para ser reconhecido pela sociedade, como Laodiceia, era uma igreja famosa, rica, prestigiada, era um monumento cultural na sua época, segundo a arqueologia. Mas Jesus vai diante dela e diz para ela: você é uma pobre, uma cega, uma nu, inútil diante daquilo que você cumpre como papel de igreja. Antes você fosse fria ou quente, mas porque você é morna, tenho vontade de te vomitar. Um Jesus que muita gente não quer saber dele, mas é ele que vai enfrentar. É esse Jesus que está vindo aí agora, não é aquele pastorzinho, aquele que carregou a cruz, aquele que tinha um semblante sofrido, dolorido, cheio de dores, que chorou, que abraçou. Agora ele vem como juiz. Quem está preparado para ele? Quem está preparado aqui nessa noite para enfrentar esse tribunal? O amigo, o que você está fazendo dentro do cristianismo vestido assim? Ah, agora é tempo de nós nos unirmos. Não, é tempo de nós nos convertermos, nos arrependermos. É tempo de nós crermos e sabemos se nós estamos enquadrados mesmo nesse evangelho. E não vem perguntar para mim não, você que tem que dizer de você mesmo se isso é verdade ou não. Eu só estou pregando aqui. Nós estamos numa trajetória, num plano de salvação que tem vista panorâmica, minha gente, foi efetuado, executado de maneira perfeita, e tem um resultado final aí na frente, que nós temos que estar preparados para enfrentarmos essa realidade com Deus. E eu temo
Que vai ser um lá, que lá no meio da igreja o Senhor vai pegar, vai trazer, no meu reino você não entra não. Por quê? Porque você não está vestido como eu quero. O Senhor está me discriminando, vai falar isso para ele? O Senhor está me tratando com falta de amor. Vai dizer isso para ele também, meu amor? Hã? O Senhor está sendo muito brusco, odioso. Vai dizer isso para ele também? Ah, você que quer uma vida liberal, posso tudo, não tem nenhuma proibição, Jesus morreu por mim, já estou salvo, aquela ideia louca, maluca, né? Está aqui, todos vão ver ele no céu, o dia dele, a compensação ele busca agora pelo que ele sofreu, e o que ele quer encontrar aqui nessa igreja, ou então nesse mundo, por parte daqueles que professam fé, algo que se pareça com ele. Então procura saber, confira, se você tem alguma coisa que atrai a ele, ou então que dê a ele elementos para dizer, não amarra esse não joga no inferno não, esse aí é meu. Esse aí é meu, pode deixar que esse aí é meu. Mateus 24, verso 30, verso 31. Lê bem alto essa palavra aí, meu irmão. Então, dentro da realização final, você vê o que aí? Jesus solicitando aos anjos, para que eles fossem ao encontro daqueles que são verdadeiramente salvos. Não tem placa, não tem instituição, tem pessoas. Não tem placa, não tem igreja, não tem templo de Salomão. Tem pessoas. Ele busca pessoas aí nesse texto. Não busca equipar, não busca terno e gravata, não busca saia na ponta do pé. Ele busca pessoas que estão adequadas ao Evangelho, que ele confirma a salvação. Ide nos 4 cantos dessa terra e busca o que é meu. E você vê os anjos indo em busca do quê? De pessoas. Não de pátria, nação, nacionalidade. Nada disso, que as pessoas dão valor lá fora. Ele sabe quem são dele. Ele conhece as suas ovelhas, ele sabe quem são os seus fiéis, e ele vem buscar o que é dele, na condição, no ofício de separador, daquele que vem para ceifar, daquele que vem para recolher, colher aquilo que ele trabalhou, que ele tem força, que ele tem poder, que ele tem obra, marcas com essa pessoa. E ele diz, estariam 2 andando num campo, 2 andando num campo, né? Mulher, marido. O marido olha, cadê minha mulher? Você que tem o conceito de que a igreja é a igreja da família, né? Tá aí, quando Jesus voltar, não é a família que vai subir, não é a família que vai ser arrebatada, não é ela que vai ser chamada, é o salvo, porque o maridão vai ficar assim. Quem já assistiu filme de arrebatamento, simulação aqui? Está entendendo o que eu estou falando? Quem que já assistiu, levanta a mão aí. Estarão lá 2 numa cama dormindo, quentinhos, de conchinha, né? Ai, meu esposo, ai, minha esposa, como é bom ser casado. De repente, a mulher vai abraçar o marido, cadê ele? E o bicho é gordo, não achou o homem. E vai, procura na casa, sai da porta, vai lá na ONU, perguntar, meu marido sumiu, vocês sabem me dizer dele? Vai nos achados e perdidos. Se você for colocar em pauta na experiência esse acontecimento, é assustador o que vai acontecer. O mundo vai sentir falta de pessoas e não vai dar conta de onde elas estão. Famílias inteiras vão ser separadas, igrejas inteiras vão ser esvaziadas. Obviamente eu estou com muita fé agora.
Mas eu digo a você, muitos trabalham como cristãos uma ideia de que isso não vai acontecer. Param naquele pastor e naquele crucificado e naquele Senhor amável, mas não querem ver Ele como juiz e nem separador. Ele fala nos textos poderosos, que é o texto de Mateus 25, 31 ao 34. Faço questão de ler para você também, lindão. Mateus 25, versículo 31, quando o Senhor diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, fala, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Sabe o que é isso? Quem manda agora é Ele, não é você mais. Teu livre-arbítrio. Versículo 32. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta as ovelhas dos bodes. E ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem são as ovelhas, pastor? Aqueles que cumpriram o evangelho. Quem são os bodes? Seres humanos normais. O normal, o natural sendo distinto daquele que é regenerado. Como que o Senhor ele deixa amplo essa visão? O evangelho procura um resultado final. Em mim, em você, que não para numa prosperidade, numa realização sentimental, na construção da minha casa e minha vida, num diploma, entendeu, de medicina, num diploma de advocacia, num êxtase, numa língua, num shabalabalaia, num fogo, numa cura, entendeu, numa paralisia. Não para aí! A nossa jornada com Ele, a nossa jornada com Ele é essa aqui. Quando nós nos apresentamos diante dEle, e ali pelo que Ele vai ministrar e falar, sabemos de fato quem nós somos. Eu não tenho essa competência para você, mas Ele terá. O poder foi dado a Ele. E é disso que você tem que ter medo. O nosso medo, o nosso temor é lidar com esses dados aqui, de que agora o Jesus que nós estamos sendo preparados para vê-lo, Ele não virá na condição de um homem que virá para sofrer por você, mas me julgar e te julgar, por intermédio daquilo que nós vivemos, inclusive dentro de uma igreja. E isso é profundo agora, nesse exato momento, aonde eu me deparo com a história de pessoas que talvez estejam nesse culto aqui, que não conseguiram nem superar a questão da fé, de saber dizer quem é Ele, com propriedade, muito mais a questão da conversão, da transformação, da santificação. Nós vivemos o caos, à luz do que está sendo pregado hoje aqui. Eu não vejo as igrejas de hoje preparadas para a vinda de Cristo, e nem preparadas para serem julgadas. Gostaria de falar uma informação diferente aqui. Baseado no que, pastor? Na fraude evidente. Começando não só pela questão do que ela vive, mas do que ela prega, do que ela espera, do que ela aguarda. Você vai perguntar para o povo aí: ô meu filho, vem cá, o que você sonha? O que você espera? O que você aguarda? Ele vai falar de tudo, menos da volta de Cristo. Ele vai falar um monte de coisas, uma lista extensa de coisas que ele espera, mas não vai citar isso que eu estou pregando aqui. Lá no credo apostólico, na visão primitiva, Paulo ele tinha a vinda de Cristo como uma forma de consolar as pessoas, de fortalecer elas. Sabe por quê? Porque o mundo lá já era triste. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele deixa claro o seguinte, que olha minha gente, se a ressurreição de Cristo não tiver na nossa pregação, tudo que a gente ensina aqui é vão, é inútil. Se Cristo não ressurgiu, não tem por que nós pregamos esse evangelho, porque esse evangelho é mentiroso. Se ele não vai voltar, nós não temos razões para pregar o evangelho, porque é uma fraude. A vinda de Cristo é um dos maiores certificados de que Deus concluiu a sua obra. O fato de nós entrarmos no seu reino é a forma dele se sentir compensado. O fato de ele destruir essa terra e os seus inimigos é uma forma dele também ser glorificado.
Então, para você que está hoje aqui nessa noite ouvindo essa pregação, eu fico triste e me lamento de saber que nesse momento você não procura, não busca o futuro que Deus anuncia para a tua vida. E vive alienado disso que eu estou pregando aqui agora. E age como se nada fosse acontecer. Acredita nos políticos, nos discursos, nas falsas esperanças. E quando você escuta um pregador dizendo, Jesus vai voltar, é ele quem está louco? A ciência diz que essa terra não tem recurso para mais 20 anos de existência. Vai se brigar por água como se briga por ouro. Daqui a mais alguns anos, nota, dinheiro não vai valer mais nada. É um papel que você pode pôr no banheiro que a utilidade vai ser essa. Porque a economia só vai girar em torno dos recursos naturais escassos. Terra vai ter de monte, mas produção, não. A perspectiva de vida, os anseios da vida, muita coisa que gente antigamente desperdiçava, não dava a mínima, vão se matar por isso. Muita coisa vai mudar aqui. Mas eles querem fingir que nada está acontecendo. O que você está pedindo para Deus hoje nesse culto? Ele vai te dizer: sexo, dinheiro e beleza. E será que eu estou louco te pregando isso aqui agora? Ver em pleno século XXI pessoas decapitarem uma pessoa, cortarem ela como se ela fosse um boi. Porque a realização dela sobre aquilo era exercer poder, força com aquilo que ela queria possuir. Então, se a evolução existisse, o homem estava voltando a ser macaco de novo. Então nós vamos pegar e vamos se comportar como se nada tivesse acontecendo. Como se nós estivéssemos em plena uma era de evolução, de mudança, de perspectivas, de avanços. E eu vejo um outro mundo diferente de você. Que dentro da tua casa você não tem segurança. Porque o que você chama de filho pode ser um psicopata. Eu não sou louco em dizer que Jesus vai voltar. Sou crente. E tenho olhos para analisar. E dizer a você: nosso caminho está terminando. E quem aqui entre nós hoje pode dizer que você tem uma carreira com Cristo completa? Para encerrar com Ele quando Ele determinar. Amigo, se você não tiver, é o meu propósito com essa pregação. Vai buscar. Amanhã pode ser muito tarde demais para você. Há coisas que você aí dentro agora está dizendo, mas o que eu vou lucrar, pastor, se eu me arrepender e me consertar daquilo que eu estou vivendo agora? O que eu vou lucrar com isso? Eu não vou ficar feliz, eu não vou ser feliz, eu não vou me realizar. Aí é que está, são conflitos de valores que nos fazem ser ou não ser um crente. Se a tua alma vale alguma coisa para você, você vai lutar por ela, ainda que você tenha que cortar na tua carne. Que é, na verdade, Deus está pedindo hoje aqui. O que os mortos pedem? Se eles pudessem falar, qual seria a oração deles? Na parábola do rico e do Lázaro, o que Jesus fala de um homem que está no inferno? O que ele pediria, um homem que está lá, que ninguém vivo sabe, mas Deus o vê lá em aflições? O que ele pediria para Deus, sabendo que ele nunca mais vai poder sair de lá?
manda alguém lá na minha casa para avisá-los da verdade, para que eles não estejam comigo aqui. Infelizmente, esse mundo não permite que a nossa visão se abra. Mas é onde comecei essa pregação te dizendo aqui. Se Deus ele foi poderoso e fiel para cumprir até aqui o que Ele falou, Ele não vai encerrar tudo isso? Por isso eu digo a você, o mesmo erro, a mesma penalidade. Acreditar e achar que Deus pode mudar de parecer. Que Deus pode se transformar com o tempo. E Jesus vai diante da igreja e diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Uma pessoa salva para mim é aquela que sabe dar início, meio e fim ao amor e à fé que ela professa para Jesus, não deixando de maneira alguma nenhum fator desse mundo desviá-la do propósito maior. Eu sou casado, tenho filhos e estou te pregando isso. E se você quiser ter uma conversinha comigo depois do culto, pode vir. E vou te provar que eu tenho DNA, tenho sangue, não sou nenhum louco, nenhum ET. Mas o que está aí na Bíblia é isso. E você tem que dizer o que você é hoje aqui, diante de tudo que Deus falou. Você tem que saber dizer. Você é crente então agora? Você é cristão? Você tem confissão de fé cristã? Se você tem, é tudo ou nada. Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos.